Olá, meu nome é Fernando Duque Estrada, sou advogado em Dourados e professor de Direito Processual Penal. Já tive a oportunidade aqui em Dourados de estar à frente da OAB, quarta subseção, como presidente na gestão 2016-2018. Hoje nós vamos compartilhar um pouco de uma reflexão de um tema específico do Código de Processo Penal, que é sobre a teoria geral das provas. Como nós vamos utilizar de metodologia? Eu estou aqui gravando na minha sala, no meu escritório, na tela do meu computador diretamente. Então, na tela, ao meu lado, eu tenho o Código de Processo Penal, no qual eu farei algumas leituras de alguns artigos que entendo importante no decorrer da aula eu mencionar e fazer a interpretação conforme previsto no Código de Processo Penal. E aqui, nas minhas mãos, eu tenho o script da aula que eu preparei para transmitir a vocês nesta data. Então vamos lá. Como eu disse, nós vamos falar sobre a teoria geral das provas. Ao meu ver, esse é um tema dos mais importantes durante um processo criminal. De nada adianta as partes desenvolverem teses jurídicas é, das mais qualificadas possíveis e não conseguir fazer prova dos fatos alegados durante o curso do processo. É óbvio que sabemos que na configuração de um determinado crime existem questões jurídicas, questões que dependem realmente de análise jurídica, de análise do direito, de análise da sua interpretação à luz do que significa para os tribunais, enfim, mas também em muitos casos, ou seja, na maioria dos casos, os fatos dependem, para o convencimento do juiz, de prova do que aconteceu na realidade e não exatamente da interpretação jurídica do conceito de crime ou não, do seu verbo, do seu núcleo ou não. Enfim, então, ao meu ver, em grande parte dos processos, o resultado dele depende diretamente do que as partes consigam provar, seja o Ministério Público ou seja a defesa. Nós vamos ver daqui a pouco, na questão sistemática do que nós estamos observando, que as provas servem para formar o convencimento do juiz. Já teve doutrinador conceituando a prova como os olhos do processo. Então, faço essa introdução sobre teoria geral das provas, primeiro conscientizando todos que estão me ouvindo da importância das provas no processo. É óbvio que nós temos que ter um olhar teórico, uma vez que podemos estar aí diante de objetivos de concursos, provas da OAB, enfim. Mas, falando como advogado especificamente, não consigo fugir disso todo momento, penso que aquilo que você produz de prova no processo é responsável, em grande maioria da parte, do seu resultado, do que você vai conseguir demonstrar. Muito bem, vamos iniciar então. Eu quero mencionar aqui um conceito de prova que a maioria das doutrinas utiliza, que diz o seguinte: prova é a atividade praticada pelos sujeitos processuais, ou seja, pelas partes, acusação e defesa, pelo juiz, aqui abre-se um parênteses, previsto no artigo 156, inciso 2 do CPP, e inclusive por terceiros, como exemplo, o perito, com o objetivo de formar a convicção do magistrado a respeito de determinado fato, de sua existência ou inexistência, veracidade ou falsidade. Muito bem. Vimos neste conceito que os responsáveis pelas provas no processo são todos os seus atores, principalmente as partes, acusação e defesa. Mas terceiros também fazem atividade probatória, como o perito, e também, ainda que minimamente, o juiz. Isso está previsto no nosso Código de Processo Penal, no artigo 156, inciso 2, e sofre inúmeras críticas, uma vez que o sistema adotado no nosso ordenamento jurídico é o sistema acusatório. E o que significa o sistema acusatório? Significa que os atores do processo são divididos em pessoas distintas. O juiz, uma determinada pessoa, o Ministério Público em outra e a defesa em terceiro ator do processo. Não pode, e cada qual com a sua atribuição, não podendo misturá-las. Então, onde entra no nosso Código de Processo Penal a atividade de produção de provas do juiz? Exatamente, é um resquício ainda de ordenamentos
anteriores ou de outros países, essa previsão no nosso artigo 156, inciso 2, onde o juiz ainda guarda para si uma atribuição probatória. Porém, embora prevista no Código de Processo Penal, cabe um alerta para que o juiz, ao exercer esta atividade probatória no artigo 156, que eu vou fazer a leitura para vocês agora, diz o seguinte: a prova, artigo 156, a prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, ou seja, por conta própria, por sua iniciativa. Inciso 2. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Observe que, na continuidade do raciocínio que eu estava desenvolvendo, a atividade probatória do juiz é supletiva, não deve substituir as partes para produzir as provas. E mais, ele deve fazer com toda a cautela possível para fins de não violar um dos principais princípios do processo penal, que é o princípio da imparcialidade. Nós precisamos, no nosso ordenamento jurídico, nos nossos processos do dia a dia, de um juiz imparcial. Então, o juiz deve não ter o objetivo direto de produzir prova para A ou para B, para a acusação ou para a defesa. Essa diligência que o artigo 156, inciso 2, autoriza que ele faça é para dirimir dúvida sua, a ponto de terminar a formação do seu convencimento para proferir uma sentença justa. É óbvio que indiretamente, não podemos ser inocentes a esse ponto, indiretamente estará favorecendo ou a tese da acusação ou a tese da defesa, mas não pode ser o objetivo principal, não pode ser o objetivo direto, sob pena de violar um dos mais caros princípios do nosso ordenamento jurídico, que é o princípio da imparcialidade do magistrado. Muito bem. Seguindo o nosso organograma aqui, como eu disse a vocês, qual é a finalidade da prova? A finalidade é formar o convencimento do juiz. E qual é o objeto da prova? O objeto da prova é todo fato relevante para o deslinde da causa. Tudo aquilo que se encontrar diante de uma situação concreta que importe na formação do convencimento do juiz e resolva a questão, deve ser provado. Deve ser provado. Um exemplo que a gente sempre trabalha, mais fácil de lidar, imaginem, até para deixar bem claro o que significa isso, porque como a gente identifica no processo o objeto da prova, imaginem um homicídio ocorrido dentro de uma determinada residência no horário do jantar. E o homicídio, o ato, se deu por ação contundente derivada de agressões de faca. A vítima foi esfaqueada. É importante, durante o processo, se provar qual era o cardápio que estava servido no momento do jantar? É óbvio que não, isso não é o objeto da prova. Os fatos se delimitam no homicídio praticado mediante a utilização de uma arma branca, da faca, na vítima em questão. Agora, atentem. Se nós estivéssemos falando de um homicídio praticado por envenenamento e a vítima tivesse feito sua refeição no jantar naquela residência, aí sim o cardápio, ou seja, o que foi servido, seria objeto de prova, pois tudo aquilo deveria ter sido periciado. Então, assim, eu quero crer que consigo demonstrar para vocês o que é o objeto da prova, ou seja, tudo aquilo que é importante para o deslinde da causa. Muito bem. Evoluindo, tem uma questão muito importante que a gente sempre se depara com ela no dia a dia, que é a seguinte: um fato admitido ou aceito precisa ser provado? Depende de prova. O que eu quero dizer com isso? Se o réu, porventura, confessar a prática do delito, esse delito ainda assim depende de uma instrução processual, as partes podem ainda se debruçarem sobre essa situação da confissão para ver se isso procede ou não? Sim, é óbvio que sim. Um fato confessado, um fato aceito, um fato admitido, também deve ser submetido ao crivo da prova, ao crivo do contraditório, durante a instrução processual. Por quê? Vou dar um exemplo simples. Como eu disse, eu moro aqui na cidade de Dourados. E aqui nós temos uma das penitenciárias, uma das maiores penitenciárias do estado, se não a maior. Hoje conta com mais de 2.600 presos. Em determinado momento, já há muitos anos,
ocorreu dentro de uma determinada cela, ocorreu um homicídio. Um dos presos que estava naquela cela pegou a cabeça da vítima, que ela foi separada do corpo, foi decapitada, pegou a cabeça da vítima, colocou numa bandeja e saiu da cela com aquela cabeça nas mãos, foi até os agentes penitenciários e disse: eu pratiquei este homicídio. A partir dali, é óbvio, os agentes penitenciários tomaram todas as providências, a polícia foi chamada, foi feita perícia, enfim, todos os procedimentos da persecução criminal foram desenvolvidos normalmente. O defensor público que atuou neste caso, em plenário do Tribunal do Júri, defendeu a tese da negativa de autoria, dizendo que, embora o réu tivesse confessado que foi ele que matou aquela vítima, ele que praticou aquele homicídio, na verdade isso não corresponderia à verdade. Ou seja, ele conseguiu, e vejam, ele conseguiu comprovar perante o corpo de jurados que aquela pessoa, aquele preso que saiu com a cabeça da vítima nas mãos, realmente não era o autor do fato. Porque dentro do sistema carcerário existem outras regras que devem ser seguidas, e provavelmente aquela pessoa que saiu com a cabeça não era o autor e tinha recebido ordem para assumir a autoria daquele crime. E acreditem que o réu foi realmente absolvido. Então, o mesmo fato confessado, o mesmo fato admitido, o mesmo fato aceito, deve sim ser objeto de prova, deve sim ser objeto da instrução processual mediante o contraditório. Prova do direito. É preciso fazer prova do direito durante um processo? Ou seja, é preciso fazer prova da legislação aplicável a determinado caso? A princípio, ou em regra, não. A princípio, não, porque vigem dois brocardos jurídicos que se aplicam no dia a dia forense. O primeiro é, o juiz conhece o direito. E o segundo, dá-me os fatos que te darei direito. Esses dois brocardos, esses dois princípios, podendo assim chamar, se aplicam ao juiz. O juiz conhece o direito e as partes devem levar os fatos ao juiz para que ele devolva o melhor direito aplicável. Mas agora atentem, há sim, em algumas situações específicas, necessidade de se fazer prova, como, por exemplo, direito alienígena, que é também um nome dado para o direito estrangeiro, direito de outros países, para o direito estadual, o direito municipal, ou ainda o direito consuetudinário, que é aquele direito que deriva dos costumes. Nesses casos, sim, é necessário e é bom que se atentem que as partes devem fazer prova disto perante o juiz, para que não incorram em riscos de não conseguir uma sentença ou uma decisão que seja justa, que contemple aquilo que está sendo alegado. Bom, passada essa fase introdutória, nós vamos falar agora mais um pouquinho sobre meios de prova. Quais são os meios de prova que o Código de Processo Penal, ou melhor, o ordenamento jurídico processual penal, coloca à nossa disposição? Quando eu digo à nossa disposição, é à disposição das partes no processo. Verifiquem que os meios de prova estão previstos desde o artigo 158 até o artigo 250 do Código de Processo Penal. Ali nós temos um rol de crimes que o Código de Processo de Crimes, desculpa, um rol de provas que o Código de Processo Penal coloca à disposição das partes para que sejam utilizadas durante o processo. Pergunto, esse rol é meramente exemplificativo ou este rol é taxativo? E qual a diferença da conceituação ou da natureza jurídica deste rol de provas? Atentem, se for um rol meramente exemplificativo, significa dizer que as partes poderão utilizar de outras provas que não estejam ali constantes, que não estejam não esteja naquela limitação do artigo 158 ao 250. Por outro lado, se for um rol taxativo, as partes ficam limitadas, devem utilizar tão somente aquelas provas ali previstas. Bom, de antemão, tenho que informar a vocês, a todos, aos senhores, que este é um rol meramente exemplificativo. Existem outras formas de provas que as partes podem utilizar, que não estão previstas do artigo 158 ao artigo 250. Por exemplo, pode-se utilizar de croquis, não está ali previsto. Fotografias, também não está ali previsto. Filmagens, não está no rol. E mais, interceptação telefônica.
Interceptação telefônica, todo mundo sabe que é uma prova vigente no nosso ordenamento jurídico. Válida, legítima. Porém, ela não é nominada no rol do artigo 158 ao 250 do Código de Processo Penal, porque ela está prevista numa lei esparsa, que é a Lei 9296/96. Por isso ela também, por isso que com a previsão de provas em leis esparsas, concretiza-se o conceito de que este rol do CPP é meramente exemplificativo, podendo ser utilizados diversos outros meios de provas previstos no nosso ordenamento jurídico, ainda que não no Código de Processo Penal. Essa possibilidade de usarmos outros meios de provas que não aqueles delimitados no Código de Processo Penal tem a ver com um princípio fundamental do nosso processo, que é o princípio da verdade real. O princípio da verdade real que se busca, pelo menos em tese, no Código de Processo Penal, ou melhor, no processo penal, ele está diretamente ligado a uma liberdade de provas. Ou seja, o raciocínio é o seguinte: para que se chegue à verdade real, que é aquilo que realmente aconteceu naquele fato, para que se tenha uma sentença justa, é necessário dar uma liberdade probatória. É óbvio que essa liberdade probatória para as partes deve também encontrar limitações no ordenamento jurídico. Não será possível utilizar de meios ilícitos ou ilicitudes ou ilegalidades para tentar fazer a sua prova, com algumas exceções que nós vamos trabalhar em situação específica. Vamos ver. Então, a princípio, recapitulando, nós temos aí um rol de provas do artigo 158 ao 250, temos, desculpe, temos o entendimento de que esse rol de prova é meramente exemplificativo e não taxativo, e isso tem a ver com a liberdade das provas para chegar à verdade real. Muito bem. Quais são as exceções ao princípio da liberdade das provas? Como eu disse, ele não é absoluto. Eu trouxe aqui 4 exceções para trabalhar com vocês sobre o princípio da liberdade das provas. A primeira exceção está no artigo 155, parágrafo único. Eu vou fazer a leitura para vocês agora. Código de Processo Penal, parágrafo único do artigo 155. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. O que o Código fez? Ele restringiu a liberdade das provas e estabeleceu uma regra para se provar a questão do estado das pessoas. Por exemplo, se a pessoa é casada ou solteira, ou seja, o estado civil das pessoas. Então, sempre que a gente trabalha com essa restrição, eu trago aqui para analisarmos o exemplo do crime de bigamia. Qual é o conceito do crime de bigamia? É uma pessoa já casada, civilmente, contrair um novo casamento. Muito bem. Imaginemos nessa situação que o Ministério Público proponha uma denúncia acusando uma pessoa de bigamia, ou seja, que ele contraiu um novo casamento já sendo casado anteriormente. Do que nós estamos falando? Do estado civil das pessoas. Ou seja, para que esse crime seja consumado e a pessoa seja condenada por este crime, o seu autor, o Ministério Público tem que conseguir fazer prova de que ele já era casado anteriormente. Como que ele faz isso? Ele pode, por exemplo, levar 5, 10 testemunhas que participaram do casamento anterior. Pode levar os padrinhos, eu sempre faço essa brincadeira. Ainda que ele leve padrinhos no processo, falar, eu fui padrinho de casamento dele. O juiz pode acolher essa prova testemunhal para proferir uma sentença condenatória pelo crime de bigamia? Creio que não. Por quê? Porque o artigo 155, parágrafo 1, que é claro, quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Ou seja, o Ministério Público só vai conseguir fazer com que sua ação seja procedente se ele juntar aos autos a certidão de casamento anterior, pois assim ele estará provando o estado civil da pessoa já casado e depois o segundo casamento da mesma forma. Aí sim sendo demonstrada a bigamia. Bom, esse é o primeiro exemplo de restrição contra a liberdade das provas. Eu quis demonstrar para todos que aqui há uma restrição à liberdade, no sentido de que não poderia ser utilizadas as provas testemunhais, deveria ser feita só prova pelo registro, pela certidão de casamento da pessoa. Muito bem.
Qual seria o outro exemplo? Artigo 158 do Código de Processo Penal. O 158 diz o seguinte: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Veja que o legislador foi tão rigoroso que ele fala, havendo vestígios, como no exemplo do homicídio, tem que haver o exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto. E aqui entra a situação daquele exemplo que eu dei da penitenciária, não podendo suprir a confissão do acusado. É mais uma restrição. Mas atentem que essa restrição do artigo 158 ela deve ser lida juntamente com o artigo 167. O artigo 167 diz o seguinte: seria uma exceção da exceção, né? Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então, veja, nós temos uma liberdade das provas. O 158 estabelece que, quando deixar vestígios, é necessário uma prova específica, que é o exame de corpo de delito, mas nós todos sabemos que no mundo fático, no mundo dos fatos, no dia a dia, às vezes esses vestígios desaparecem. Estaria consagrada a impunidade? Não. Aí o Código de Processo Penal trouxe uma possibilidade, que diz o seguinte: não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Muito bem. Nós temos mais exceções ao princípio da liberdade das provas, que eu vou apenas mencionar para que a gente não tenha aí uma aula muito extensa. O artigo 479 do CPP, por exemplo, ele é dedicado ao Tribunal do Júri. E esse artigo, esse eu vou fazer menção ainda, porque eu acho ele muito interessante, eu particularmente gosto do Tribunal do Júri, então vou trabalhar um pouquinho com ele aqui com vocês. Artigo 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência a outra parte. Esse artigo ele limita o que as partes podem fazer no Tribunal do Júri com relação à produção de provas. E por que ele limita isso? Ele consagra o princípio do contraditório, da ampla defesa, para que não haja surpresa no dia do plenário. Então, todas aquelas provas que as partes queiram usar durante o plenário, elas devem fazer a juntada ao processo. Com 3 dias úteis, atentem para os concursos ou provas que irão fazer. Com 3 dias úteis de antecedência. Isso tudo para que possibilite a outra parte ser cientificada, ser notificada, poder exercer o contraditório e a ampla defesa normalmente. Isso atende o devido processo legal. Agora, é óbvio que podem surgir situações específicas. E se porventura uma das partes tiver acesso a uma prova nas vésperas do julgamento, não poderá utilizar? Pode utilizar sim. Mas vamos deixar esse assunto para ser discutido e detalhado no próximo encontro, na próxima aula. Por hoje é só. Depois nós concluímos os princípios gerais das provas e espero ter contribuído. Até o próximo encontro. Um abraço.